Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu vi um texto no Facebook que eu achei muito interessante. E eu tenho medo, eu até falo pro meu sobrinho, eu falo, nossa, quando eu morrer, vocês têm que. Eu tenho muito medo desse negócio de morrer e morrer e do nada acordar, enterrado e tal. Que até uma vez eu li uma matéria num site grande, falando tanto de gente que dá como morto. E, por exemplo, tem uma história até bem famosa, a pessoa ficou não sei quantos meses no necrotério quando foi fazer a. Ai, como é que chama? Abrir o corpo. Ai, quando vai fazer a. Ah, esqueci o nome. E a pessoa acordou. Nossa, eu tenho medo da porra disso. Até minha sobrinha fala, quando eu morrer eu quero ser cremada. Pra evitar esses negócios. Enfim. Aí eu li no Facebook, eu nem sei se é verdade. Só vou postar aqui pra vocês. Vou falar aqui pra vocês. E vocês espalhem entre os amigos e tal. E eu acho que eu já vou deixar o pessoal um pouco com medo, mas vamos lá. Tá aqui. Estudo recente mostra que o corpo pode exibir movimento até 17 meses após a morte, lançando novas dúvidas a respeito do nosso entendimento sobre a mais aterrorizante. Não, peraí. A respeito do nosso entendimento sobre o evento divisor que separa os vivos dos mortos. Imagino, entretanto, que algo mais aterrorizante pode emergir da observação de que membros têm movimento reflexo após a morte no futuro. Se o sistema nervoso possui algum funcionamento rudimentar após a morte, em tese é possível que alguma atividade cerebral espasmódica ocorra bem após o anúncio do óbito e tenhamos alguma atividade cerebral no pós-túmulo. Seria possivelmente o outro lado das experiências de quase morte que temos em coma profundo, só que no caso não seria de quase morte, mas de além de morte mesmo. Há outra possibilidade muito mais aterrorizante do que essa. Porém, se é possível ter rastros de atividade cerebral após a morte, é concebível que jumentos possam fazer o mesmo antes da morte. O cérebro já deu PT, entrou em estado de decomposição terminal, mas como de acordo com o critério médico atual, o sujeito ainda não está morto. O asno fica por aí, feito um zumbi falando asneiras sem noção nas redes sociais e tendo experiências espasmódicas histéricas e desconexas de quase vida ao alucinar que não está alucinando. Tenho certeza de que já vi vários desses zumbis por aí. Assustador. Sempre costumo brincar que a frase que quero ouvir no meu velório é: olha lá, está se mexendo. Atenção, houve mudança de planos. O bagulho agora é Walking Dead. Quando eu morrer, atira na cabeça para ter certeza que estou morto. Morto mesmo. E não morto-vivo. E aí depois ele coloca uma frase em inglês aqui. Enfim. Então, gente, isso aqui, até uma vez, eu já falei isso para vocês. Eu falei, muitas pessoas têm, fica assim, né? Nossa, respeito o morto, respeita, tipo, não faz piada e tal. Cara, eu já falei nos enterros do meu tio Olímpio, do meu tio Nico, da, do meu tio Olímpio, do meu tio Nico, até da minha avó, a gente conta caso engraçado no cemitério. Meu primo, meu primo Robson é o que mais conta. Tipo, o pessoal que fica passando assim, o pessoal que tá no outro velório, a minha avó foi a última que morreu, ela tá aqui no cemitério aqui do Morumbi, né? Do Morumbi aqui em Interlagos, aqui perto do Marajoara. Então, a gente estava lá e tem várias salas, né? E minha avó estava sendo sepultada em um, e a gente lá fora até dando risada, e o pessoal do outro, assim, que tava tendo outro sepultamento, olhando assim, triste, chorando, não tava entendendo nada. Meu, por que vocês estão dando risada? Uma pessoa morreu. A gente tá contando um caso que a minha avó era engraçada, minha avó falava um negócio, minha avó às vezes era violenta, minha avó grossa, minha avó era mais bruta que coice de mula. Ou é bruta, aquela ali era bruta. Enfim, então a gente contava caso engraçado na época da chácara, no Apurá, que a gente, meu, várias coisas que a gente passou com a minha avó, as minhas tias contando 14 filhos, um já tava, 14 não, todos estão vivos, todos estão vivos? É, quem morreu foi o meu tio, não, meu tio Olímpio morreu, então ela só, de 14 filhos, 13 estavam lá. E a gente, ela contando história, vai lembrando, né, você lembra de história e tal, e a gente ouvindo os tios contando, os filhos, né, contando história da época da roça, muito tempo, e apanhava e ficava dentro dos tambor de café, se escondia lá dentro, tinha cobra, tinha um monte de coisa lá dentro, se escondiam lá.
e passava nos negócios de arroz, ficava cheio de bicho na perna, enfim, contando esses casos. E a gente dando risada. Então eu até falei pro meu sobrinho, eu falei, provavelmente, não sei, provavelmente eu morro antes de vocês, mas no meu enterro é pra dar risada. Olha, meu, você lembra quando o Renan falava tal coisa? Você lembra quando o Renan fazia isso? Meu, uma vez o Renan, a gente saiu, meu, olha as ideias do Renan, olha o que a gente fez, uma vez... Não, é pra contar história engraçada, cara. É pra lembrar de histórias que provavelmente a maioria das pessoas não sabe. Ou então eu quero que os meus sobrinhos que vivam comigo conte histórias. Pô, o Renan uma vez ele fez isso, o Renan já fez isso, o Renan contou uma vez, o Renan fazia isso, o Renan ele tinha esse costume, o Renan tinha isso, o Renan tinha aquilo. Eu quero que conte coisa engraçada. Eu não quero que fique, pô, eu não sei o que, não. Você pode fazer bullying comigo, não me importa, faça bullying. Eu já falei pra minha mãe, o dia que você morrer eu vou contar coisa engraçada. Mano, você lembra quando minha mãe fazia isso? Minha mãe falava uns negócios errados, minha mãe fazia isso, minha mãe fazia aquilo, você lembra disso? É coisa engraçada, então eu quero ouvir isso. E eu tenho um puta medo disso, nesse negócio, que eu já vi vários casos assim na internet falando disso. E eu falei até uma vez pros meus sobrinhos, eu falei, meu, se eu morrer antes, vocês não me enterram não, hein? Pra me deixar aqui fora até decompor totalmente. Aí depois que eu vi essa matéria, eu mandei no grupo da família, eu falei, nossa, então, gente, agora mais de um ano, me deixa um ano e meio fora, tipo, decompondo lá, tiver só o osso. Quando tiver só o osso, quando não tiver mais nada de cérebro, quando já tiver comido tudo, aí vocês, aí vocês enterram meu osso e tal. Mas não me enterra lá não. Nossa senhora, eu falei, eu tenho muito medo. Imagina estar lá, você acorda no caixão, como é que eu vou sair daqui? Fechado com cimento, tudo fechado. Ah não, puta que pariu. Pelo amor de Deus, me dá até arrepio, nossa senhora. Nossa, me dá até uma coisa ruim. Então, eu falei, aí a minha sobrinha, então cremado. Eu falei, puta, mas aí cremado também é foda. Imagina eu tô lá pensando em alguma coisa, tô lá, ainda tenho atividade cerebral e vem um fogo e me queima. Eu falei, ai meu Deus do céu, mano. É muito difícil, velho. Eu acho que a melhor coisa mesmo é morrer, deixa lá, deixa dentro de casa, alguma coisa, coloca num galpão, sei lá, mano, não sei. Ou coloca num túmulo, que se a pessoa acordar, dá pra ela sair, dá pra ela abrir, que não fecha com cimento, sei lá. Coloca um túmulo lacrado, mas que o caixão, se você acordar, você. Nossa, mano, é muita loucura, velho. Nossa, cabeça muito doida, né? Vai muito além. Então, aí eu vejo isso, e agora eu vou deixar um monte de gente com medo aí também. Então, gente, cuidado. Quando você morrer, muito cuidado. Já fala com a sua família, olha, tenha certeza que eu morri, mas muita certeza mesmo. E é muito interessante, eu vejo várias coisas. Esses dias eu estava vendo no History e no Discovery, que estava assim, reencarnação, o espírito do meu filho, alguma coisa assim. É no History ou no Discovery, eu não lembro. E a série, o documentário que eu vi no Netflix também, falando a vida após a morte. Oh, de pessoas, eu acredito muito, cara. E eu sou católico, né? E nem deveria acreditar, porque eles não acreditam na vida após a morte, né? Eles acreditam em o inferno, né? Ou o paraíso. Então, eu prefiro ir para o paraíso, onde não existe o mal, onde não exista nada de mal, onde todo mundo é bom, onde não exista maldade, onde não exista só o sentimento de amor, onde deve ser muito gostoso ter. Imagina você ter só o sentimento de amor. Você quer pensar o mal, só que você não consegue porque você nem sabe o que é o mal. É a mesma coisa uma criança de um ano, ela não sabe o que é o mal. É como se fosse isso, é como se fosse a gente viver a vida inteira com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, ou com 4 anos, sabendo falar, só que não sabe o que é maldade no mundo. Você não sabe o que é maldade, você não sabe o que é preconceito, você não sabe nada disso. Então, para mim, é como se fosse um paraíso, é um monte de gente, adulto, ou daquela idade que você morreu, só que com pensamento de 4 anos de idade, pensamento de 3 anos de idade. Só quer brincar, só quer se divertir, só quer dar risada. Então, isso deve ser até um paraíso. Eu acho que não é nem um lugar, eu acho que é um estado de espírito mesmo. Enfim, eu penso muito. Então, mas falando de pessoas assim que tá operando, aí a pessoa fala, eu acordei, não, eu vi o médico me operando, eu vi isso. Eu falo, meu, é muito absurdo. É um negócio muito estranho. Eu acho que se eu um dia tô operando e eu acordo eu falo, eu me vi de cima, eu me vi. Eu falo, como isso? Como? Como é que explica uma pessoa que se viu? Ela fala certinho. Você pegou essa ferramenta, você fez isso, a pessoa saiu da sala, entrou outra, você estava aqui, você mudou de lado. Como? Sendo que você estava tipo, em estado de coma profundo, como é que você viu de cima a operação? É um negócio muito absurdo. E os médicos vão e confirmam o médico. Realmente, eu saí da sala, voltei, eu usei essa ferramenta, eu usei isso.
eu fui para um lado, eu fui para o outro, tinha tantas pessoas na sala, eu fiquei com você depois da operação, eu fiz isso, fiz aquilo. Como a pessoa sabe disso, sendo que a pessoa está em estado de coma profundo e ninguém falou para a pessoa? Eu acho muito absurdo. E realmente, eu acho muito além. Tipo, ou é uma energia que a gente tem fora do corpo, uma energia absurda. Tem até um filme, se não me engano, é Thomas, o Estranho, acho que é alguma coisa assim, quer ver? Acho que é um filme que chama Thomas o Estranho. Deixa eu ver. Thomas, o. Não, chama O Estranho Thomas. O Estranho Thomas, aqui, ó. Dá pra ver? É que a luz é muito forte. O Estranho Thomas. Assista esse filme, O Estranho Thomas. Eu não tenho muita coragem, não, mas uma vez eu vi trailer desse filme. Então assista esse filme. Então tipo, pra mim também é uma energia, que dizem que o corpo humano tem não sei quantos trilhões de átomos, né? O corpo humano é feito mais de átomo, quer ver? Corpo humano, átomo. Dizem que é muitos átomos, o corpo é feito por átomos, né? O corpo humano é formado por 7 octilhões de átomos e possui aproximadamente 10 trilhões de células. Então, é, aí você sabe quantos átomos, do que é realmente feito o corpo humano, aí tem aqui, aí vem falando aí tem várias matérias falando de como os átomos influenciam, que o átomo é uma energia muito forte e que realmente a gente expande energia quando a gente não bate com outra pessoa, que a gente fala, eu não fui com a cara da outra pessoa. Aí dizem que até DNA tem a ver com isso. Ixi, é uma coisa muito, muito absurda, assim, sabe? Que às vezes até falo, pô, se não for religião, então é coisas de átomos, de DNA, de célula, que talvez uma não bate com a outra. Enfim, tem um monte de coisa. Até um vídeo que eu fiz também falando sobre parceiros sexuais que você tem, que estava falando lá, mulheres, tome cuidado com os parceiros sexuais que você tem, porque sempre fica o DNA do seu parceiro no seu corpo. Eu não lembro se eu fiz um vídeo sobre isso, mas já estou até dando um spoiler aqui para vocês. Estava falando para ter cuidado, se você pode ter, e tem até a ver com espiritismo, tal, alguma coisa espiritual, na verdade, que fala, se você tem relações sexuais com seu parceiro, vai ficar o DNA dele. Às vezes você teve relação com 3 homens na sua vida. Enfim, um dos 500 mil homens. Você teve relação, o seu filho, ele pode ter o DNA não do seu atual marido, do seu atual namorado, do seu atual parceiro. Ele pode ter o DNA mais parecido com ex, com algum ex, ou com vários ex, entendeu? Então, alguma coisa assim. Eu não sou cientista, mas se você pesquisar no Google, tem essa matéria falando disso. Que as pessoas, aí eles misturam até com religião, que eles falam, porque é por isso que diz que a pessoa tem que tomar muito cuidado em relação com quem ela se relaciona, por causa disso. E dizem até que tem a ver por causa dessa religião, porque religião acho que quase todas as religiões falam para você não ter filho, para você não ter relacionamento até amoroso com pessoas que não são da mesma religião, enfim, eles ligam vários pontos lá, enfim. Então é muito legal ver essas coisas, é muito interessante ler isso. Então eu gosto muito de ver assim, você vê muito assim, você começa a ficar bitolado. Então às vezes eu até vejo assim e nem clico para abrir, porque você vai lendo, você vai ficando bitolado, bitolado, e é ruim isso. Mas é legal, é interessante saber assim, porque até daqui a pouco os cientistas, hein? Cientistas que são incanceláveis, principalmente em época de pandemia, é impossível cancelar um cientista. Ele pode falar o maior absurdo possível. Ele é cientista, ele não vai ser cancelado. E daqui a pouco vão chamar cientista de machista. Então quer dizer que a mulher não pode transar com quantos homens ela quer, porque muda o DNA do filho. Enfim, daqui a pouco vão cancelar a ciência. Vão chegar num ponto de cancelar a ciência, mas enfim. Então, gente, é isso. Aí algumas informações para vocês e vocês pesquisem mais sobre isso. Pesquisem, pesquisem, pesquisem. E eu de novo vou repetir. Não é nem pleonasmo, é burrice, né? Eu vou repetir. Não acredite no tio Renan que não. Pesquise no Google. O Google, coloque, não coloca o meu na reta, não. Pesquise no Google, coloca o do Google na reta, o meu não. Então é nóis. Tamo junto, um abraço, até a próxima.